Paz do Senhor Jesus, eu me chamo John de Souza e você está no Sob a Palavra. E nós estamos aqui hoje para trazer uma rápida reflexão sobre o texto de Atos 16, verso 31, que narra o episódio em que o carcereiro de Filipe ele tenta tirar sua própria vida quando ele pensa que os presos fugiram por causa de um terremoto. Então, no momento do desespero, ele tenta tirar sua própria vida. Então, Paulo aparece e diz para ele: olha, não te faço nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. Então, ele trêmulo pergunta a Paulo e Silas: o que farei para ser salvo? E Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E eu acredito que o que Paulo disse ao carcereiro de Filipos também dá certo nos dias de hoje, porque crer em Cristo também é a solução para todas as nossas aflições. A gente vive um tempo complicado, difícil, em que a gente olha para essa juventude, ou mesmo para os nossos filhos, as crianças, e pergunta: o que dará esperança a essa geração? O que a gente pode falar? Qual a esperança que a gente tem se o mundo vai de mal a pior? Que palavras a gente pode dizer para alguém que se encontra desesperado? Então eu olho para esse texto e vejo que o crer em Cristo é a solução para todas as nossas aflições, e que o crer em Cristo, Cristo é a esperança para a nossa geração. Você observa que Paulo diz ao carcereiro: crê em Cristo. E essa palavra crer, ela dá uma ideia de você estar persuadido que algo é verdadeiro, de você depositar confiança em algo. Ele diz: olha, deposita tua confiança em Cristo. Acredita nele, lembrando que Cristo aqui é um título messiânico, é um título de Cristo que aponta para o Antigo Testamento, ou seja, todo o Antigo Testamento falava a respeito dele. Ele era o esperado Messias, ele é o esperado Rei, ele é o esperado libertador de Israel. Então, Paulo diz: ó, crê nele, também ele é Deus conosco, como diz o profeta Isaías, ou seja, devemos depositar confiança nele, devemos acreditar em Cristo, devemos crer que ele é Senhor. Então Paulo diz isso ao carcereiro, e a partir do momento que Paulo diz isso ao carcereiro, alguma coisa muda, o Espírito Santo o alcança ao ponto de ele pegar Paulo e Silas e levar para sua casa, tratar dos ferimentos de Paulo e Silas, cuidar de Paulo e Silas. Isso também acontece no Evangelho, quando apresentamos Cristo às pessoas, quando as pessoas são alcançadas pelo Evangelho. O Evangelho muda a vida das pessoas. Quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem adulterava não adultera mais. As vidas das pessoas são transformadas. Outra coisa que acontece também é que o Evangelho, crer em Cristo, muda a nossa visão, muda como a gente enxerga a realidade, nos dá uma cosmovisão diferente. Observe que o carcereiro está desesperado porque ele acredita que os presos fugiram, mas ali também tem dois homens que estão presos. Estão presos por fazer a obra, por pregar o Evangelho. Eles tinham libertado uma jovem que estava possessa, que tinha um espírito de adivinhação, e eles tinham sido açoitados, estavam presos, mas não estão desesperados. Eles olham à sua volta, não tem esperança, mas eles conseguem olhar para o trono do céu e ver que há esperança, que não se abala. Deus estava com eles, apesar da dificuldade, tentar mostrar o contrário. Eles louvam o Senhor, eles conseguem cantar na dor, conseguem cantar no sofrimento, ao ponto de Deus enviar o terremoto. E eles falam isso para o carcereiro. Mais tarde, Paulo envia a carta aos Filipenses, à igreja de Filipos, uma carta recheada da palavra alegria. E Paulo está preso e consegue falar sobre alegria. Por quê? Porque o crer em Cristo muda a forma como enxergamos as coisas. Eu creio, acredito que o crer em Cristo é a solução para todas as nossas aflições. Por quê? Porque ele nos mostra alguém que podemos confiar, nos apresenta um Salvador, nos apresenta alguém que podemos crer, porque ele muda a nossa vida, nos transforma, muda a nossa realidade, e porque ele muda a nossa enxergar as coisas. Que Deus em Cristo abençoe vocês. A paz do Senhor Jesus.